de ficar arrogante, porque eu sou arquiteto, eu sou artista, o cara é um matemático. Nos fascinou esse lado pejorativo do nome, por incrível que pareça. Tenho duas perguntas. Tem uma do fã-clube, desde aquele dia. Chega mais pertinho do microfone. Pergunta oficial, então. Pifou de novo. Hoje tá tudo... voltou. A pergunta do fã-clube é do Arthur. Ele queria saber o que vocês acham do fã-clube. E eu queria saber o que você estava sentindo, assim, pensando, quando você fez Infinita Highway. Quantas pessoas tem o fã-clube? Tem 111. Legal. Eu acho fã-clube, eu já tive preconceito, né? E aprendi a admirar fã-clube com a banda, né? Eu achava que fã-clube era aquela coisa de histeria e tal, mais pra New Kids on the Block, mas... não, sem... eu pensava que era assim, né? Mas eu descobri que é uma coisa genial. Até tem uns fã-clubes que dão uma maior dura na gente, cobram coisas, é o maior barato, e são super independentes. As pessoas que nos ouvem, gostam da gente, não é aquela coisa histérica, uma coisa tranquila. Eu acho bem legal. E tô a fim de montar vários fã-clubes agora. Tô a fim de montar o fã-clube do Darcy Ribeiro, o fã-clube do Roger Waters. Vou montar esses fã-clubes. Do Augusto Lix eu tô montando, mas antes a gente vai lançar uma campanha pro Augusto parar de fumar, que tá brava a coisa. Microfone, voltou. Hoje tá estranho esse microfone aqui. Garota, veio de onde? É daqui de São Paulo. Viu, no Rock in Rio, a maior discriminação entre as bandas nacionais e internacionais. Você sofreu algum tipo? Olha, eu não cruzei com ninguém, com nenhum gringo lá, tava tão por fora daquele Rock in Rio, entendeu? Eu acho que, desde o tempo do Império tem essa onda do Brasil ficar abrindo as pernas pro que vem de fora, né? Isso é muito incentivado pela mídia também. Mas eu acho que tocar nesses eventos como o Rock in Rio é um grande barato para se derrubar esses preconceitos, entendeu? Eu acho que o artista brasileiro não tem direito de dizer não quando é chamado a tocar num desses poucos espaços que tem pra gente, né? A gente tocou exatamente porque a gente acha que a gente pode derrubar esse preconceito, porque ele é boboca, ele vai cair por si. Garota, diga. Na música Terra de Gigantes, você fala que a juventude é uma banda numa propaganda de refrigerante. Quero saber o que você pensa da juventude brasileira. Eu acho, cara, que a gente fez essa música pra meio falar contra aquele chavão do sexo, drogas e rock and roll, e todo roqueiro é rebelde, jaqueta de couro. Porque tem muito picareta que usa jaqueta de couro e larga esse papo rebelde, né? Então o Terra de Gigantes foi pra falar sobre isso. E a gente vai fazer uma versão agora que a Bossa Nova é um cantor numa propaganda de cerveja. E eu tinha que responder a garota perguntou da Infinita Highway, né? Essa música eu fiquei, acho que uns 6 anos anotando alguns trechos, assim, sem dar a menor importância, quando num belo dia eu vi que tudo falava da mesma coisa, juntei e fiz a música. Não sei bem o que ela quer dizer também. Diga, garota. Você tá usando a bombacha agora, tudo isso é saudade do Sul? Tudo isso é saudade do Sul, cara. Quando eu morava lá, eu nunca dei muita bola pra isso. Até me enchia o saco, porque qualquer lugar que a gente ia, a gente dava uma entrevista e o título é assim, rock de bombacha, rock de chimarrão, não sei o quê. E isso eu ficava com super ciúme, eu disse, pô, mas será que não tem nada do nosso som, além do fato da gente ser gaúcho? E eu até bloqueava essa coisa de gaúcho, né, em mim. Agora, morando no Rio, cara, começou a bater saudade e eu virei gaúchaço, assim. E também foi por ter descoberto um cara genial do Sul, que é o Gaúcho da Fronteira. Porque tem 2 tipos de música nativa. Tem uma meio metida a besta, assim, universitária, é a música gaúcha chique, que não me interessa muito. Mas tem a música gaúcha popular, do Teixeirinha, Gaúcho da Fronteira, Gildo de Freitas, Berenice de Azambuja, que é o maior barato. E eu só tô ouvindo esses caras agora. Agora, a primeira vez que vocês gravaram em disco, apareceram numa coletânea, foi isso ou não? Foi. Tinha aquela onda super diversificada. Tinha aquela onda, né, de estourou rock de São Paulo, estourou rock de Brasília, daí a gravadora disse, pô, e agora? Vamos achar mais um lugar para estourar um... Daí acharam que o Rio Grande do Sul tinha alguma coisa, e desceram lá e fizeram essa coletânea, né? Era gente, The Fala, Replicantes, Garotos da Rua e TNT, né? É. Ok, garota, diga. Por que só agora a música Refrão de um Bolero estourou? É um grande barato, eu não sei, cara. E isso vem... É super legal porque todo mundo acha que as músicas só estouram por pressão da gravadora e por não sei o quê, e música de trabalho pra cá, música de trabalho pra lá. E estourou essa música que nem tá nesse disco, nem tem o disco pra vender na loja, é uma música que a gente nem gravou no disco ao vivo, quer dizer, isso prova que as pessoas ainda podem fazer a programação das rádios, das TVs. Esse programa é um exemplo de que as pessoas podem fazer dentro da TV, né? Pode fazer dentro do rádio. Refrão do Bolero é uma prova disso, que as coisas ainda podem acontecer espontaneamente. Não sei por quanto tempo ainda, mas ainda podem acontecer. Ok, vamos para um telefone. Alô? Alô? Quem é? Ana Cláudia. De onde? Salvador. De que bairro? Campos Brotas. Diga, Salvador. Vem cá, eu gostaria de saber como foi a experiência de vocês ter tocado em Moscou e que relação vocês sentem com... Que relação vocês têm com o público de lá, com o público daqui do Brasil? Como é que foi tocar em Moscou? É. Pô, foi uma coisa fascinante, né? A gente sempre foi
fascinado para as coisas para lá do muro. Quando eu era adolescente, ainda tinha o muro estava de pé, né? E aprendi muita coisa lá. Aprendi principalmente a deixar de ser besta e a tratar mais sério as pessoas que vão assistir um show, as pessoas que compram um disco, porque lá não faz sentido essa coisa de hoje estou com dor de cabeça, o tapete não é branco, não vou fazer o show, vou fazer de costa. Lá não tem essa, o pessoal que toca não se acha divino, ele se acha um operário da música, parece um chavão, mas é verdade. E os caras vão e seguram a onda, né? E eu aprendi isso lá, foi uma lição de humildade. E o rock soviético? O rock soviético é 99% heavy metal, aquele heavy metal mais chavão, tipo Yngwie Malmsteen é Deus lá, aquele lance dos caras tocarem rapidinho, porque os músicos lá são muito bons, quer dizer, tu tem que estudar mesmo para ser músico lá. Então isso fascina os caras. E é engraçado que é heavy metal, mas eles tocam bem baixinho. A gente tocou com uma banda super pesada de lá, né? E os caras achavam que a gente tocava alto, porque eles não têm o ouvido e os olhos tão poluídos quanto a gente tem aqui no Ocidente. Eu não vi um neon o tempo inteiro que eu fiquei lá, quer dizer, eles são mais silenciosos, eles enxergam mais do que a gente. Legal. Vamos ouvir mais um trabalho? Vamos ouvir mais um trabalho. Vai. Deriva no asfalto em alto mar. Perigo, perigo, perdidos no espaço sideral. Apocalipse sinal, a deriva. Talvez um parto, talvez aborto, destroços da nave mãe. Não há deriva no asfalto em alto mar. Perigo, perigo, perdidos no espaço sideral. Apocalipse sinal, a deriva. Longe demais do cais do porto, perto do caos. O caos. Meu coração é um porta-aviões, perdido no mar esperando alguém pousar. Meu coração é um porto sem endereço certo, é um deserto em pleno mar. Meu coração é um porta-aviões, perdido no mar esperando alguém pousar. Meu coração é um porto sem endereço certo, é um deserto em pleno mar. Não há deriva no asfalto em alto mar. Perigo, perigo, perdido no espaço sideral. Meu coração é um porta-aviões, perdido no mar esperando alguém pousar. Meu coração é um porto sem endereço certo, é um deserto em pleno mar. Meu coração é um porta-aviões, perdido no mar, esperando alguém. Meu coração é um porto sem endereço certo, é um deserto em pleno mar. Engenheiros da Bahia, matéria-prima. Bom, seguinte, vamos continuar conversando com eles. Deixa eu abrir... Calma aí, deixa eu abrir um corredor aqui, deixa eu subir, conversar com as pessoas aqui em cima. Também as pessoas podem
Me ajuda aí com o cabo, porque hoje eu tô sem cabo aqui. Subi aqui, cheguei. Garota. Eu queria saber, depois de todo o sucesso que ele conseguiu, como é que ficou a vida pessoal dele? O que ele teve de sacrificar e se esse sacrifício valeu realmente a pena? Dele quem? Da banda em geral. Ah, da banda. A banda em geral, vou falar da minha parte. Não mudou muito a minha vida, eu sempre fui meio recluso, assim, não saio de casa, quer dizer, e continua assim. É legal saber que as pessoas estão acompanhando o trabalho, mas não rola aquele clima histérico de não poder sair na rua, e é um lance tranquilo. Eu não sei, o Agostinho já é mais seguido por garotas, não é, Agostinho? Mas é que a gente elegeu ele sex symbol da banda. Tô todo atrapalhado hoje aqui com o fio. Alô? Aqui não tem retorno também hoje, aqui. Só tá. Mó confusão urbana, suburbana e rural. Acontece o seguinte, que o microfone sem fio que eu utilizo tem a mesma frequência da bateria sem fio, da guitarra sem fio. Vamos responder aquela pergunta lá da garota, né? Pode repetir a pergunta? A pergunta é a alteração do cotidiano na vida de vocês depois do sucesso. Sucesso. Bom, sucesso eu acho que é uma palavra inventada. Ao menos eu não entendo exatamente o que significa. Eu sei que a gente está super ocupado fazendo shows. Eu acho que é a melhor coisa que podia ter acontecido para cada um da gente. Tá dentro tocando aí em todo o país. É ótimo poder tocar, né? O resto é o resto. Fazer uma de Tim Maia. Eu quero retorno! Retorno, por favor, retorno! Tim Maia! Não, minha vida pessoal, na verdade, eu sempre quis ter uma desculpa para poder ficar em casa. E a banda é uma excelente desculpa. Eu não saio jamais de casa e tenho um estúdio em casa onde eu fico tocando. Para mim, isso é o paraíso. Mas caramba, vocês estão no maior... estão viajando a beça, né? A gente passa a maior parte do tempo viajando. Quando a gente chega no Rio, a gente quer mais ficar em casa mesmo. Só dá um tempo, depois que a gente gosta de fazer. Legal. Humberto, sim. Que tal ser pop, na acepção mais clara? Eu acho inevitável ser pop. O que eu chamo de pop, eu não sei se é isso que os acadêmicos chamam de pop, é essa realidade simplificada, onde não existem dois tons da mesma cor, quer dizer, só existe um tom de verde, só existe um tom de azul, tudo é muito simplificado hoje em dia pela mídia, pela rapidez geral. E nesse sentido não tem como discutir ser ou não ser pop, todos nós somos porque está acima do nosso poder, né? Agora, vocês fazem alguma reflexão a respeito do momento atual, na relação do sucesso e do comportamento interior de vocês? Eu acho que sim, eu acho que uma banda passa vários discursos, não é só a letra, não é só o cabelo, o som. Eu acho que o próprio jeito como tu caminha, quer dizer, as músicas que tu escolhe para tocar, as músicas que tu escolhe para fazer cover, tudo isso é um discurso paralelo e as pessoas estão ouvindo todos esses discursos, né? E eu acho que a gente joga alguma poeira nesse mecanismo do sucesso, né? Pretendo que a gente jogue. Ok. Pelo menos mais do que o New Kids, né? Garota, ainda mais perguntas aqui, pelo amor de Deus, garoto, diga. Uma pergunta meio que crítica. Pra você, faz uma analogia pra mim da seguinte coisa. Que é dado ao povo brasileiro como um povo que foge da luta, um povo que não tem peito pra aguentar nada. Da tua música que fala que na hora H, no dia D, na hora de pagar pra ver, ninguém disse que disse, não era bem assim. Eu acho que o povo brasileiro não é assim. Se fosse assim, não teria sobrevivido tanto esse massacre, né? Eu acho que querem que a gente acredite que o povo brasileiro é assim. Essa música eu fiz para algumas poucas pessoas que se acham tradutoras do povo brasileiro. Algumas poucas pessoas que detêm os microfones e os jornais, as canetas. Eu não sei se eu sou uma delas, mas essas pessoas que têm as canetas, os microfones e as câmeras são perigosas. Cuidado com elas. Olha, cara, mas veja bem. O povo hoje em dia está passando fome, a gente está morrendo. E o povo não toma atitude contra isso. O governo, em geral, hoje, não tá aquelas coisas pra gente. Tomaram nosso dinheiro, a gente tá na miséria, praticamente todo mundo. E a gente não... Qual a salvação? A gente quer lutar, só que ninguém quer. Eu acho isso. Né? A gente teve uma chance super bonita nas eleições agora. Foi uma pena, chutamos pra fora o pênalti. Mas eu acho que a gente aprendeu bastante. E acho que vai ser mais difícil eles ganharem de novo na volta agora, né? Na próxima eleição. Eu acho que o caminho é por aí, né? E tentar ficar jogando poeira na engrenagem aos poucos. Mas acho que o caminho mais fácil, assim, que menos sangra, é tentar votar certo a próxima vez, né? Eu tô nessa, pelo menos. Qual foi o seu maior vexame em cima de um palco?
O vexame foi ter levado um tombo na Alternativa Nativa, na segunda música. Eu acho que foi o show mais importante que a gente fez. Primeira vez que a gente tocava no Maracanãzinho, eu caí, quebrei meu baixo e foi terrível. Putz, Garoto, diga. Como e quando surgiu a ideia de gravar quando era um garoto como eu amava os Beatles e Rolling Stones? Essa música, cara, ela tem muito a ver comigo. Eu que entrei nessa viagem. Eu, quando era garoto, eu era super tiete dessa música. E agora eu sei que um monte de pessoas da minha geração também gostam, tal, gostavam. E a gente começou a tocar ela nos comícios do Brizola, que a gente estava entrando num comício em Betim, eu nunca me esqueço. E a gente achou que não fazia sentido subir lá e ficar tocando as nossas músicas, porque as pessoas que estavam ali não estavam na viagem dos engenheiros. Daí eu disse, pô, vamos transformar em uma noite numa banda de baile, tocar alguma coisa. Banda de baile, agradar, né? A gente estava a serviço de alguma coisa que a gente acreditava naquele dia. Daí a gente fez uma lista de músicas, eu descobri que eu só sabia tocar, que não fosse as minhas, e essa dos Incríveis. A gente começou a tocar assim, nos confusos comícios do Brizola. Ok, vamos fazer o seguinte, na rua nós vamos perguntar a opinião das pessoas a respeito do Engenheiros do Havaí, Rua. Quem são os Engenheiros do Havaí? É um grupo de rock. Eles são do Rio Grande do Sul, né? São três ou quatro. Um é o Humberto, o outro é o baterista, né? Aquele cabeludão. Putz, acho que Carlos Malte, né? Eu gosto de algumas músicas, mas escolhidas a dedo. Eu acho que eles... falam o que a gente sente. Ana, seus lábios são labirintos, Ana. Uns tempos pra cá, eu acho que ficou muito... Estão tocando muito pra FM. Mas agora que eles estão mais popular, né? É isso. Enquanto aqui não dá pra ter moleza, não. Se respirar, olha aí, já tem autógrafos, cheque. Pô, gostei do carinha que disse que algumas escolhidas a dedo. Eu adorei a frase, vou usar. Eu acho que é isso aí. Vamos escolher a dedo tudo. Humberto, qual foi o lugar mais estranho que você já deu um autógrafo? Uma vez que a gente foi tocar na prisão, em Jacuí, a gente foi tocar na prisão, a gente entrou nessa viagem, o cara que era meio nosso empresário, era também psicólogo da prisão, e nos botou nessa viagem, foi genial tocar lá. E eu dei autógrafo, daí eu pensei, pô, o que esse cara vai fazer com esse autógrafo preso aqui, né? Mas foi um dos melhores shows mais importantes que a gente fez, e foi o melhor autógrafo. Bom, vamos ouvir mais um trabalho, daí Mais a gente um vai pro trabalho. intervalo e volta já. Vai lá, Augustinho, essa é tua. Frágeis testemunhas de um crime sem perdão, é eu.
falei sem pensar. Coração na mão como o refrão de um bolero. Eu fui sincero, e um erro assim tão vulgar nos persegue a noite inteira, e quando acaba a PBD ele consegue nos achar. Em qualquer lugar, em qualquer lugar, em qualquer lugar. Teus lábios são labirintos, Ana, que atrai os meus instintos mais sacanas. Eu entro sempre na tua dança de cigana. Ficar mais uns 43, 44 anos tocando junto. E de cada 3 discos gravar um disco ao vivo, que é uma coisa que a gente chupou do Rush, eles fazem isso, eu acho genial. Pra ficar botando algumas vírgulas nessas frases que a gente tá dizendo e continuar tocando. O nosso sonho é esse. Ok, agora vamos para telefone. Alô? 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 Quem é? Aí. Alô? Quem fala? Vinícius. De onde? Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Tudo bom? Tem uma outra ligação. Alô? Fala, Porto Alegre. Oi. Diga. Eu queria fazer uma pergunta pro Humberto. De que bairro? Que bairro você está falando? Alô? Santana. Santana. Aí, Humberto. Pode falar, cara. O negócio é o seguinte. Eu queria saber como é que foi essa ponte Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, com entrevistas que eu ouvi que tu falou sobre o berço do rock no Brasil e Rio Grande do Sul, se isso aí não ficou meio polêmico pra banda. Ficou, mas eu fiz pra encher o saco nos paulistas que estavam me perseguindo. É engraçado, foi só pra indicar. Eu não sei se tem berço de rock no Brasil, não sei se tem rock no Brasil. Tem muita coisa boa acontecendo, mas não sei se é rock. Eu acho que o Porto Alegre tem proporcionalmente um grande número de bandas boas, porque é uma cidade um pouco angustiada, sem muitas válvulas de escape. E como São Paulo né? Eu acho que essas cidades são propícias pra fazer um show mais pesado, assim, eu acho que isso é legal. Tem outro guri, Tri. Alô, quem fala? Alô? Tá falando de onde? Aqui é Porto Alegre, Sarandi. Aqui quem tá falando é o Ricardo. Ô, Zona Norte, aí... Pera um pouquinho aí. Você nasceu em que bairro lá? Eu não nasci em Porto Alegre, nasci... Ele nasceu em Porto Alegre. Onde? No interior. Aonde? Em Montenegro. Um abraço pro pessoal de Montenegro. Você? Eu nasci na Beneficência Portuguesa. Não, fala que tu é do Bonfim, tu é do Bonfim, abre o jogo. Mas morei minha vida inteira em Petrópolis. Mas tem o perfil do Bonfim, que é o bairro da intelectualidade, entre aspas. Lá. Eu sou da Zona Norte, que é o bairro operário. Abre o jogo, cara. Diga, Porto Alegre. Bom, a minha primeira pergunta seria essa, né? De onde cada um vinha. Então eu vou passar para outra. Siga. É o seguinte, eu queria saber de onde eles se inspiraram as músicas deles. Se eles escutavam Fogaça ou até Vento Negro, coisa desse tipo. E outra coisa, e essa aí vai para o Humberto. Onde você aprendeu a tocar piano, hein? Pô, bagulho. Eu te prometo que eu aprendo até o próximo disco, eu aprendo a tocar piano. Mas como eu sou compositor, quer dizer, o compositor nunca reclama do intérprete, fica tudo em casa. E esse que eu ouvia, eu acho que Ney Lisboa é o trabalho mais significativo de Porto Alegre, a melhor coisa que aconteceu musicalmente lá. Ney Lisboa e Musical Saracura também, que é uma das melhores bandas que eu já ouvi.
Legal, a gente tá aqui com o Alex Antunes, que é editor da revista Bis também. Vamos ver... Peraí, tu ouviu o que eu disse? Tudo legal? Tudo bom? Tudo bom, e você? Tudo em ordem. Você perguntaria alguma... Daqui a pouco as pessoas vão perguntar pra você. Primeiro você pergunte a eles alguma coisa. Pra banda? Eu queria perguntar uma coisa. Eu tenho tentado ligar pra eles quase todo dia, porque a revista Bis está produzindo um disco em homenagem ao Raul Seixas. E eu queria perguntar se eles não querem participar. Não, a gente não tá afim de participar. Não. Não. A gente gosta muito do Raul Seixas, mas não tá afim de participar. Não. Garotas e garotos aqui. Peraí, com licença aqui, tem uma garota. Garota, diga. Olha, na sua música Ana, Calma, não precisa empurrar a garota. no refrão de Bolero, você fala da Ana, né? Essa Ana existe mesmo? Existe. Legal. Que mais? Deixa passar, garota. Como tá a repercussão de engenheiros no exterior? Exterior, eu não sei. A gente nunca se ligou muito, nunca fez questão de acontecer lá fora. A gente tá mais afim de recuperar o espaço que a gente perdeu aqui dentro. A música brasileira como um todo. Tá bom. Você ouviu a resposta dele? Não. Pois é, tá difícil aqui ficar eu. Vamos ouvir o que eles querem dizer, né? Não é legal? Diga. Além do som que vocês fazem, que outro som de outras bandas vocês curtem? Gaúcho da Fronteira, Gil de Freitas, Roger Waters, eu adoro. Rush. Isso aí. Garota. Quem é a Ana? De novo? Quem não, é? ele é, tá certo. Quem é, tá certo. É uma garota de Porto Alegre. Passar. Na medida do possível, fala, garota. Como é pra vocês receber a crítica, por exemplo, da revista Bis? Se vocês foram escolhidos os melhores do ano pelos leitores e os piores pelos críticos. Eu acho que a crítica acha que o povo é só um detalhe, entendeu? Mas eu acho super importante. Eu me sinto mal falando da crítica agora, nesse momento que a gente está sendo torpedeado, porque parece uma coisa pessoal. Eu acho importante que haja crítica. Eles têm algumas deformações profissionais, como todo mundo tem. Quem toca baixo fica com calo no dedo, quem é sapateiro fica corcunda. Quem é crítico fica meio rancoroso, é uma coisa normal. Garoto. Aí, Humbertão, eu queria saber por que no segundo LP não tem a Suite Gardenia, só tá escrita, não tem a música. E a outra pergunta para Augustinho. Augustinho, o que você acha da Janis Joplin? Vamos começar aqui, que já fica mais fácil. Acho legal a Janis Joplin. Resposta minimalista do Augusto. A jogada de suíte é que eu fiz a letra pro Carlos fazer a música e ele não fez a música. Então ficou uma coisa performática, a crítica que não sacou. Bom, enquanto ele assina, ele já vai pensando na próxima música. Vamos ouvir Vamos mais lá? Pra ser sincero, não espero de você mais do que educação. Beijo sem paixão, crime sem castigo, aperto de mãos, apenas bons amigos. Pra ser sincero, não espero que você minta. Não se sinta capaz de enganar quem não engana a si mesmo. Nós dois temos os mesmos defeitos, sabemos tudo a nosso respeito. Somos suspeitos de um crime perfeito, mas crimes perfeitos não deixam suspeitos. Pra ser sincero, não espero de vocês mais do que educação. Beijo sem paixão, crime sem castigo, aperto de mãos, apenas bons amigos.
ser sincero, não espero que você me perdoe por ter perdido a calma, por ter vendido a alma ao diabo. Um dia desses encontros casuais, talvez a gente se encontre, talvez a gente encontre explicação. Um dia desses, num desses encontros casuais, talvez eu diga, minha amiga, pra ser sincero, prazer em vê-la até mais. Nós dois temos os mesmos defeitos, sabemos tudo a nosso respeito. Somos suspeitos de um crime perfeito, mas crimes perfeitos nunca deixam suspeitos. Engenheiros do Havaí aqui no Matéria Prima conversando conosco. Ainda dá tempo de você ligar para cá pro 252-6525. Eu ia falar o que vai ter semana que vem. Olha aqui o que vai ter semana que vem no Matéria Prima para cá. Segunda-feira, as torcidas organizadas, falando a respeito de futebol. Terça-feira, Fausto Silva e Antônio Farinati. Quarta-feira, o Traje a Rigor. Quinta-feira, a banda TNT, Rock Gaúcho, entrevista com o Taumaturgo Ferreira. Sexta-feira, a banda 365 e o tema Iniciação Sexual. E a gente continua aqui conversando com o galera. Eu. O que vocês acharam do público no Rock in Rio? O que a gente achou do quê? Desculpa, não ouvi. Do público no Rock in Rio, assim. Ah, super legal, super legal. Foi melhor do que a gente esperava. O festival em si foi pior do que a gente esperava e o público foi melhor do que a gente esperava. Telefone, alô? 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 Quem é? É o Marcos Buzzi. Quem é? Marcos Buzzi. Fala mais alto que as pessoas aqui estão... Quem é? Marcos Buzzi, Curitiba. Ah, tá, não precisa gritar. E que bairro de Curitiba? Aqui eu moro no AU. Diga lá. Eu quero perguntar pro Humberto o que ele tem a ver com essa música, com a letra, né? Pra ser sincero. Eu sou a letra da música. Eu fiz. A letra sou eu. Com licença, deixa eu passar. Aqui, garota, pergunta, diga. O que você sente quando você entra no palco e vê o público aplaudindo e cantando com você? Aí sente muito mal, né? É legal, é como tá em casa. É como tá em casa. E a escura é como tá sozinho em casa, por incrível que pareça. Eu queria saber se quando vocês começaram a banda, vocês faziam algum tipo de cover de outra banda. Não, quando a gente começou, a gente tocava só músicas nossas e jingles. Jingle do Sem Parar, Mônica, Abraço um Elefante, aquelas coisas. E algumas músicas... a gente tocava uma cover do Roberto Carlos, que era Lady Laura. Mas depois virou moda, a gente largou o Roberto Carlos. Garoto, diga. Em termos de um futuro próximo, quais são os planos, realizações em termos de Brasil e exterior? Futuro próximo, jantar saindo daqui. Tocar até a primeira quinzena de junho, a gente tira umas férias 15 dias. Entra em estúdio, começa a ensaiar para gravar o próximo disco, que deve sair em agosto. Com licença. Bela máquina, garoto. Garota. Eu queria saber a filosofia de vida que você tem, a banda. Olha, eu não tenho, eu sou grosso. Eu sou filosofia, nem sei o que é direito. Queria saber o que você acha do público paulista e... mas o público paulista, fala. Em comparação ao carioca. O paulista é mais parecido com o gaúcho, é mais angustiadão, é legal tocar aqui como no sul, é um público mais frio, mas quando tu ganha, é genial. Os cariocas já são mais médios o tempo inteiro, assim, que é outro tipo de público, né? Por que parece existe isso, eu pensei que era babaquice essa coisa de público daquilo, de lá, mas existe diferença de público das cidades. Qual foi o lugar mais longe a partir do Rio de Janeiro que vocês já tocaram? Aqui no Fora Brasil. Moscou foi... Fora Moscou. Pô, eu sou péssimo em geografia, o que é aquilo lá em cima? Roraima, Belém, Roraima. E a gente vai tocar, a gente tá transando pra tocar na Rocinha, que eu tenho a impressão que é um dos lugares mais longes do Brasil e do Rio de Janeiro, do mundo, né? Deixa eu ver quem mais eu vou privilegiar aqui, quem vai fazer uma pergunta. Garota, diga. Por que Perfeita Simetria tem a mesma música que o Papé Pop?
Ah, genial. Ninguém fala dessa música, eu tenho a maior, mas ela é perfeita simetria com o Papa é Pop, né? Tem a ver com essa logomarca do disco, que é a perfeita simetria, né? Ela fecha o ciclo, a última música tá só no CD e na fita, e ela fecha o ciclo do disco espelhando o Papa é Pop. Agora deixa eu passar pra cá, porque esse pessoal tá desprivilegiado aqui. Deixa eu andar, 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 deixa eu andar. Ufa, cheguei aqui, garoto, diga. Humberto, eu gostaria de saber por que na maioria das músicas de vocês têm uma certa ideologia oculta que você tenta passar pro pessoal. Agora deixa eu voltar, né? Ideologia oculta deve ser o Paulo Coelho. Assim. Não, eu tenho as minhas ideias, mas eu tenho um pouco de medo dessa coisa das palavras de ordem, né? O Osso que eu digo, não ouço ninguém, a gente gravou exatamente por isso, quer dizer, tentando fazer com que as pessoas não nos levassem tão a sério. Nós nos levamos o mais a sério possível, mas as pessoas têm que ficar super desconfiadas com a gente. Aconselho. Agora que realmente as coisas estão indo bem, né? Vocês fazem algum tipo de, vou usar de novo a palavra, né? Reflexão no que se refere ao conceito musical de letra e música para manter essa onda? Não, eu nunca penso em composição, nunca parei para pensar, não tenho a menor ideia do que eu faço. O que a gente está pensando é nessas músicas, a gente começou a fazer cover, quer dizer, a gente agora no 4º disco, e agora a gente vai fazer uma de novo do Gaúcho da Fronteira. Nisso a gente está pensando bastante, as músicas, que artistas escolher. Tem artistas geniais que estão à margem da inteligência nacional, né, que são geniais de captar, incríveis, assim, sempre foi menosprezada. Jovem Guarda sempre foi menosprezada, e dentro delas, incríveis mais ainda. A gente gosta de pegar essas pessoas. E sobre a composição eu tenho um pouco de preconceito, não gosto de pensar muito nisso. Agora, a mídia privilegia alguns movimentos, algumas bandas que vêm de outros lugares que não o eixo Rio-São Paulo. Do Sul a gente tem o Defala, a gente tem o Borghetinho. O que é que você poderia dizer pra gente que talvez a gente não conheça, ou do que nós conhecemos, o que é que vocês curtem? Olha, o que me dá a maior angústia é que no fim dos anos 70 rolou um movimento de música popular, gaúcha, porto-alegrense, genial, que não chegou ao conhecimento do país, que é Ney Lisboa, Musical Saracura. Eu acho que é o que de melhor se fez, né? As bandas, tem muitas bandas legais, eu tô meio por fora, mas o que me angustia é esse trabalho do fim dos anos 70 que não chegou ao conhecimento do Brasil e que é uma lástima. Eu queria saber por que você fez 2 versões do Exército de um Homem Só. Quando a gente resolveu gravar essa música dos Incríveis, a gente não estava a fim de gravá-la isolada, a gente ficou a fim de fazer uma capa e uma contracapa para ela. E Exército 1 e 2 são a capa e a contracapa desse livro que é a música dos Incríveis. Humberto, São Paulo ainda vai ter o privilégio, São Paulo, Curitiba e Salvador, de continuar mais um pouquinho, mas o Brasil está quase se despedindo, a gente podia terminar com uma música. Eu vou terminar tietando, dizendo que esse programa é genial porque as pessoas tomam conta mesmo, isso que é legal, e que dá para tocar ao vivo. A maior escuridão, já não servem de abrigo, já não dão proteção. A língua é bombardeada, a libido e o vírus, o poder, o pudor, os lábios e o batom. O melhor esconderijo, a maior escuridão, já não servem de abrigo, já não dão proteção. A língua é bombardeada, a libido e o vírus, o poder, o pudor, os lábios e o batom. Que a chuva caia como uma luva, um dilúvio, um delírio. Que a chuva traga alívio imediato. Que a noite caia, de repente caia, tão demente quanto um raio. Que a noite traga alívio imediato. Há espaço pra todos, há um imenso Brasil. Nesse espelho quebrado por alguém que partiu. A noite cai de alturas impossíveis e quebra o silêncio e parte o coração. Um muro de concreto entre nossos lábios. Um
o muro de Berlim dentro de mim.